Você vê os milhares de cubanos que arriscam a própria vida tentando fugir daquele inferno criado pela esquerda. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. A gente estava falando de Nicarágua e eu quero continuar na América Latina e sobre esse movimento de bloco da América Latina e fazer uma pergunta a vocês, né? Como um país pobre, com uma economia destruída, pouco mais de 11 milhões de habitantes e sem condições de oferecer prosperidade nem para o próprio povo, como que um paizinho desses pode ser capaz de exercer uma influência internacional gigantesca, uma ilhota, capaz de exercer uma influência internacional gigantesca por mais de 60 anos? Eu estou me referindo naturalmente a Cuba. Essa é a pergunta que muita gente se faz quando a gente olha Cuba. O PIB cubano é um pouco mais de 100 bilhões de dólares. O Brasil tem mais de 20 vezes o PIB de Cuba. Se você olhar para Cuba, as cidades são completamente destruídas. Cuba vive apagões frequentes, falta de alimento. Os carros que estão na rua são carros da década de 50, amarrados com barbante e durepox e silver tape. Você vê os milhares de cubanos que arriscam a própria vida tentando fugir daquele inferno criado pela esquerda. Se você olha tudo isso, a conclusão comum é que Cuba é um país absolutamente fracassado e que não representaria ameaça nenhuma a ninguém. Só que essa conclusão parte de uma premissa errada. O poder internacional do regime cubano nunca teve atrelado à economia do país, mas sim à capacidade do país de formar militantes, de organizar redes políticas, de treinar guerrilhas, de produzir propaganda, de oferecer refúgio, de recrutar gente e de colocar pessoas ideologicamente comprometidas dentro de instituições estratégicas para os outros países. Parece coisa de ficção, mas é justamente essa a tese central de um extenso relatório divulgado e endossado pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, descendente de cubano, chamado Cuba, The Capital of the 21st Century Communism, ou seja, Cuba, a capital do comunismo do século XXI. A tese do relatório é tão assustadora quanto é interessante. E está logo nas primeiras páginas. Ela diz o seguinte: a campanha cubana contra a América é única. Ela é irregular e clandestina. Mesmo no auge do seu poder militar, a Havana nunca teve capacidade de derrotar os Estados Unidos em um conflito armado convencional. Em vez disso, os cubanos aperfeiçoaram um novo modelo para uma longa guerra de atrito, organizada em torno de espionagem, infiltração, sabotagem, redes de proxies e uma infraestrutura revolucionária projetada para virar a América contra si mesma. Os cubanos nunca foram apenas um proxy soviético, continua o relatório. De fato, no decorrer da segunda metade do século XX, Cuba e a União Soviética passaram a representar polos substancialmente diferentes no movimento marxista global. O comunismo cubano ajudou a moldar uma forma distinta e singularmente perigosa de esquerdismo revolucionário, construída em torno de agravos raciais, sociais e até civilizacionais, em vez de conflitos de classes econômicas, o que viria a se estabelecer como o gênero dominante do radicalismo de esquerda em todo o mundo. Estou tirando isso do relatório do Departamento de Estado americano, que eu sei lá porquê, na verdade eu sei porquê, mas que praticamente não foi visto no Brasil. Esse relatório acabou de sair, saiu no início dessa semana. E essa ideia é verdadeira e muito pouco tratada. É óbvio que Cuba defendeu profundamente da União Soviética. Moscou enviou dinheiro, petróleo, armamento, treinamento, proteção diplomática para Cuba. Sem a União Soviética, o regime cubano provavelmente não teria sobrevivido à Guerra Fria. Mas isso não significa que o Fidel Castro fosse só um funcionário caribenho
cumprindo ordens do Kremlin. Cuba tinha ambições próprias e desenvolveu um método único, próprio, de expansão revolucionária. O regime soviético caiu e o de Cuba não. A ideia de Cuba não era só proteger o sucesso da revolução dentro da ilha, mas sim transformar o país no centro de uma articulação de uma revolução cuja influência se espalharia como se espalhou por todo o mundo. O relatório cita a Conferência Tricontinental de 1966, que foi um dos principais momentos dessa estratégia. Naquela ocasião, representantes de movimentos revolucionários da América Latina, da África, da Ásia e de outras regiões se reuniram em Havana e ali estavam guerrilheiros, partidos comunistas, movimentos anticoloniais e organizações dispostas a enfrentar o imperialismo dos Estados Unidos, como eles chamavam, e dos seus aliados. Na narrativa de Cuba, os povos oprimidos do mundo, do Harlem, em Nova York, até Hanoi, no Vietnã, compartilhavam todos de um único inimigo. O mesmo imperialismo yankee racista que vitimava a África, a Ásia e a América Latina estava vitimando negros e outras minorias dentro dos Estados Unidos. Nas palavras do relatório do Departamento de Estado, o famoso chamado de Che Guevara por 2, 3 ou muitos vietnãs em sua mensagem tricontinental de 1967, instando seus companheiros revolucionários a abrir uma centena de frentes de guerra contra o Império Americano, não era dirigido apenas ao sul global, mas também aos radicais americanos na barriga da besta. A ideia, então, era atingir os Estados Unidos de dentro para fora, obrigando eles a enfrentarem diversos focos de instabilidade simultaneamente. A respeito disso, o relatório descreve 7 elementos componentes desse sistema: formação, treinamento, apoio material, organização, propaganda, refúgio e adaptação. Ou seja, Cuba não precisava controlar integralmente cada um dos movimentos. Bastava identificar grupos dispostos a agir, oferecer treinamento, conectar pessoas, fornecer armas ou dinheiro, ajudar na propaganda e adaptar um método revolucionário à realidade de cada país. Então, sei lá, a guerra rural funcionava em determinado lugar, Cuba ia lá e apoiava. Ah, aqui a necessidade de guerrilha urbana, Cuba vai lá e apoia. O método era adaptado. Eu não vou conseguir não fazer essa piada. Tinha uma propaganda importante a ser lançada em um determinado país, Cuba lança. Cuba lança. A atuação poderia migrar para a inteligência, para a influência política, universidades, para as organizações internacionais, os movimentos de solidariedade. E, claro, como eu disse, campanha de propaganda. Tudo era feito ao gosto do cliente da esquerda local de cada um dos lugares. E esse é um dos pontos mais importantes do relatório. O método humano, ele não permaneceu congelado na imagem romântica do guerrilheiro barbudo andando pela selva portando um fuzil. A guerrilha chama atenção porque explode bomba, sequestra pessoa, deixa corpos. Uma operação de inteligência, por outro lado, ela pode trabalhar durante 30 anos sem produzir uma única manchete e com efeito muito mais devastador. Aqui, a gente entra em uma das partes mais robustas desse relatório, que é a espionagem e o que fazia Cuba para se diferenciar dos outros países. Eles dizem o seguinte: a estratégia de inteligência de Cuba difere do modelo padrão russo,
chinês ou iraniano em pelo menos um aspecto importante. Em vez de mercenários pagos, Cuba recruta ideólogos ferrenhos. Presta atenção nisso. Em vez de mercenário pago, Cuba retrata ideólogo ferrenho. Enquanto outros serviços de inteligência frequentemente compram os seus assets, seus ativos, ou particularmente no caso da China, exploram as lealdades nacionais de suas diásporas éticas, os espiões americanos mais consequentes e prejudiciais de Cuba eram o que se poderia descrever como verdadeiros crentes. Em inglês a expressão é true believers, os verdadeiros crentes. A maioria nunca recebeu quantias significativas de dinheiro, segundo o relatório, além de reembolsos ocasionais por despesas operacionais. Continua o relatório americano. Em muitos casos, esse modelo superou qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Isso não só significa que os espiões americanos de Cuba tendem a ser ferozmente leais à Havana, também frequentemente os torna singularmente discretos. Em contraste com agentes pagos, eles não têm um rastro de papel óbvio, depósitos inexplicados, compras súbitas de luxo ou dívidas pagas. Esta é uma razão, diz o relatório, esta é uma das razões pelas quais as universidades dos Estados Unidos são um dos principais alvos das atividades subversivas de Cuba, servindo como terreno fértil para recrutamento de jovens americanos ideologicamente simpáticos que virão a ocupar posições de influência, poder e acesso. Está no relatório. Um espião interessado exclusivamente em dinheiro pode desistir quando o risco fica alto demais ou quando o pagamento deixa de compensar. Já um agente ideológico que acredita que está cumprindo o dever histórico dele, esse cara pode trair o próprio país convencido de que está sendo fiel a uma causa superior. Por isso, segundo o relatório, a inteligência cubana priorizaria a colocação de longo prazo em vez da coleta de curto prazo. Em outras palavras, não é preciso pedir imediatamente que o recrutado roube um documento secreto. Primeiro, ele estuda. Fica lá, o cara fica estudando. Passa anos construindo uma reputação, evita parecer radical demais. Aí ele entra no governo, ganha a confiança das pessoas, sobe progressivamente dentro da instituição e quando ele finalmente chega a uma posição estratégica, talvez já tenham se passado 10, 20, 30 anos. E aí a infiltração está concluída. E descobrir esse cara infiltrado é praticamente impossível. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.